Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então aqui a mais uma live hoje, quarta-feira. Chegamos então à nossa live número 102. Vamos para mais uma live das 7 horas da manhã, hoje um pouquinho atrasado aqui, mas tá tudo arrumado agora, tá tudo esquematizado. Volto a avisar vocês, pelo menos nesses próximos dias, a gente vai estar transmitindo aqui pelas duas plataformas, ou talvez a gente vai seguir transmitindo pelas duas plataformas, pelo Instagram e YouTube. Me parece que o Instagram agora voltou a ficar bonzinho com a gente de novo, não tá mais derrubando. Então vamos seguir por aqui. Ontem deu tudo certo, a gente conseguiu transmitir toda a live pelo Instagram, mas igual, para quem quiser, eu também estou aqui ao vivo pelo YouTube. Então quem quiser é só clicar lá no link da bio, entra dentro do canal e pode estar assistindo por lá também, beleza? Sei que ontem não consegui cumprir ali o combinado de fazer uma live mais curtinha, a coisa vai indo, o pensamento vai aflorando e a gente vai desenrolando ali a linha de raciocínio e acabou se estendendo, mas hoje eu prometo que vou novamente me policiar aqui para tentar fazer a coisa mais curta, né? Porque essa é a proposta de fazer as lives diárias aqui num tempo menor, para deixar o aprofundamento maior lá para quem está dentro do clube, lá em formato de aula mesmo. Aqui é mais uma reflexão para que seja útil no nosso dia a dia. Do que vamos falar hoje aqui nessa live número 102? Hoje a gente vai falar algo que eu julgo ser muito importante no nosso dia a dia e que é causa de muita confusão na vida de todos nós, no fim das contas, né? Por que é uma causa de confusão na vida de todos nós? Porque é algo que realmente ele não está na nossa educação domiciliar, é algo que não está presente na nossa educação escolar e por esse motivo acaba sendo um ponto cego, né, que as pessoas não abordam, né, que se chama o seguinte, é a educação da nossa afetividade. Isso não é ensinado, francamente falando. Se eu for perguntar para vocês, alguma vez lá dentro da tua escola, alguma vez dentro da tua própria casa, nos ensinamentos dos pais, nos ensinamentos dos professores, alguém falou para você sobre domínio afetivo, sobre entender de fato o que é que está acontecendo em relação aos teus afetos? É óbvio, né? Eu acredito que se a gente for sincero, a maioria das pessoas vai responder que não, que isso não foi ensinado. E é justamente por isso não ser ensinado que a gente acaba se perdendo. Isso se torna um dos grandes inimigos da nossa vida no fim das contas, e tu já vai entender por quê. A gente vai fechar todo esse raciocínio e tu vai entender o quanto isso faz sentido e o quanto entender e ter esse domínio pode fazer uma diferença nas nossas vidas, né? Eu chamo isso essa falta, a ausência desse domínio afetivo acaba sendo um grande inimigo do nosso imaginário. Todos nós temos a formação do nosso imaginário, aquilo que a gente fica imaginando, aquilo que a gente fica pensando que é, e muitas vezes isso está muito distante da realidade, isso está muito distorcido daquilo que de fato é a verdade. E aí, de tanto isso ser repetido, a gente vai se acostumando com certos padrões, e aí isso a gente já nem para mais para refletir, acaba sendo uma ausência da tal autoconsciência que eu falava ontem e que eu vou falar hoje aqui também, né? Essa consciência de si mesmo. Por não termos esse domínio afetivo, por não termos o domínio desses afetos, por a gente sequer saber dar nome às nossas afetividades, a gente acaba se perdendo nesse sentido. E essa ausência são grandes inimigos que a gente precisa vencer, porque são inimigos que povoam o nosso imaginário e, consequentemente, isso molda a nossa forma de agir. Isso molda o nosso modo de agir no mundo. Isso é muito importante, a gente ter esse domínio, a gente entender isso, porque é isso que, presta atenção aqui no que eu estou falando, isso vai
formando, povoando o nosso imaginário e, consequentemente, vai moldando o nosso modo de agir no mundo. Então, isso é tudo. A gente precisa ter esse domínio para a gente conseguir agir de forma mais efetiva no mundo. Principalmente, poxa, eu não estou aqui contente com a forma que eu estou agindo, eu estou meio que sendo um ser reativo, eu não sei muito dar nome aos bois. Quando vê, eu estou sentindo uma coisa ruim aqui dentro de mim que eu nem sei explicar o que é. Mas é óbvio, eu não tenho esse domínio desses afetos, eu não sei dar nome sequer porque está acontecendo aqui dentro de mim, para esses movimentos interiores. Aí isso vai povoando o meu imaginário, começa a ser uma distorção maluca, uma maçaroca que eu não sei dar nome, e aí, óbvio que isso vai moldando o nosso modo de agir. Quando vê, a gente já está perdido. Isso, no fim das contas, qual é a grande tragédia, a grande consequência negativa disso? Isso vai atrapalhando a nossa capacidade de ser feliz, a nossa capacidade de se doar aos outros, a nossa capacidade de escolher o bem. Então isso é gravíssimo. Preste atenção que talvez essa live vai ser um grande presente na tua vida. Não estou falando isso longe de todas as modéstias, mas entender isso pode fazer toda a diferença, né? Então, esses movimentos interiores, né? Essa formação, essa ausência desse domínio que vai povoando o nosso imaginário, ele não aparece à toa na gente, ele aparece por um motivo histórico. Não cabe aqui ficar remontando aqui toda a questão histórica, porque aqui a gente está numa live, não está numa aula, não vai ter tempo para fazer isso, mas ainda assim vai ser muito útil tu entender pelo menos essa parte do que eu vou falar aqui na nossa live, né? Como eu estava falando, isso não existe na nossa educação domiciliar, na nossa educação escolar, é um ponto cego que as pessoas não abordam, e essa é a educação afetiva. Isso não é ensinado, a gente não sabe dar nome a esses movimentos interiores. Esse domínio de afetividade, ele é uma condição sem a qual não se pode ser um ser humano maduro. Se a gente não tem o domínio dessa afetividade interior, se a gente não sabe dar esse nome, a gente não consegue se tornar um ser humano maduro, a gente não consegue se tornar um ser humano consciente. Por quê? Porque eu vou te dizer, presta atenção. Algum dia tu já se ligou em saber a diferença, por exemplo, quando tu sabe francamente falar, a diferença quando tu tá sentindo um ódio, ou é uma inveja, ou é uma fome, por exemplo. Alguns movimentos interiores, tu sabe definir com toda certeza no mundo, quando tu tem algum movimento interior e aí tu sabe definir, tu sabe dizer o nome disso. Olha, o nome disso aqui é ódio, não, o nome disso aqui é inveja, não, de repente o nome disso aqui é só tô sentindo uma fome, e aí isso aqui tá me dando uma sensação de ódio, mas não, na verdade não é ódio. Se eu ia ali comer, matar minha fome, pronto, esse ódio passou. Sabe falar isso? Percebe que às vezes no nosso dia a dia existe toda essa confusão, aparece um movimento dentro do teu peito quando tu olha para alguém que tem algo melhor que você, por exemplo, e aí tu não sabe nomear. O que é isso aqui? Isso aqui é inveja. Não, isso aqui não é inveja, isso aqui é só raiva. Não, isso aqui não é nem inveja nem raiva, isso aqui é um medo. Não, isso aqui não é medo, isso aqui é fome. Não sabe dizer, vai começando a ter uma confusão que tu não sabe dar nome. Por exemplo, tu chegou em casa, né? Aí tá lá, o teu marido tá lá atirado no sofá assistindo TV, tu olha lá, aquela pia tá lá cheia de louço, o teu filho tá lá fazendo uma zona com uma massinha na varanda vendo TV, aí aparece uma coisa dentro de ti que não é boa, né? A primeira coisa que tem que saber diferenciar, isso aqui que tá aparecendo dentro de mim, eu cheguei e vi a minha casa nessa situação, olha, tá aparecendo uma coisa aqui que não é muito boa dentro do meu peito. Primeira coisa que você tem que saber, isso é uma coisa ruim. Só que o problema é que o máximo que a maioria das pessoas vão é até aí. Eu só sei dizer se é bom ou ruim. Eu não sei dizer o que é que está de fato aparecendo dentro do meu peito. Eu só sei dizer que não é uma coisa boa ou não é ruim. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. O que está aparecendo aqui dentro de mim não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. O que pode ser isso aqui? Será que isso aqui é uma raiva? Não, será que isso aqui é só uma TPM? Não, será que isso aqui é um acúmulo de coisas, né? Foram se repetindo, e aí já não, de repente é só aquele cara ali que já está me enchendo o saco faz um monte de tempo, ou não, de repente é só uma fome. Se eu não tivesse com fome, nada disso estaria acontecendo. A gente não consegue diferenciar isso justamente por não ter esse domínio afetivo. E aí, por não saber, né, a gente não tem uma educação voltada para isso. E aí, a boa notícia é que isso a gente consegue conquistar através de treino. Isso a gente consegue conquistar através desse exame de consciência. A gente começa a saber dar nome aos bois, né?
Quando a gente não sabe dar nome aos bois, a pessoa vai se envolvendo num estado de ânimo que ela não sabe mais retomar o fio da meada, ela não sabe mais voltar para o início, saber aonde isso começou. Aí eu chego naquele momento na minha casa, eu fico tomado de raiva, mas eu não sei mais onde foi o princípio disso. E aí, se eu não sei dar nome, eu não sei lidar com aquilo, eu não sei onde começou. E aí eu fico usando qualquer coisa para nomear aquilo ali, né? Então, sei lá, aí eu uso termos, jargões do tipo assim, é porque eu tô de saco cheio já disso. Mas isso não tá dizendo nada. Isso é só um jargão que tu tá colocando para coisa, tu não tá indo na raiz da situação, tu não consegue mais agir na causa para ver aquilo ali, para que tu possa atuar. Tudo bem, ok, eu sei que tu tá de saco cheio, mas o que é que tá acontecendo que tá te deixando assim de saco cheio? Faz uma diferença saber se isso é só fome, se isso é só TPM, se isso é um acúmulo de coisas que não foram resolvidos em relação ao teu âmbito familiar. Se a gente não sabe disso, a gente acaba começando a se perder, né? Então é uma história que eu sempre conto lá do que um professor meu, né, que era terapeuta, contava lá em sala de aula, né? Ele falava que uma vez ele estava atendendo um paciente, né, e era um homem que tinha acabado de ser promovido no seu trabalho. E ele já tinha um casamento de muitos anos já, que eles viviam muito bem, e aí só que depois que ele foi promovido, ele começou a ter outras atribuições profissionais, né, lá na sua empresa, começava a chegar mais tarde em casa e ele estava falando que ele estava querendo se separar da esposa. Ele chegava todo dia em casa, 8h30, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele não estava mais feliz, entre muitas aspas, dentro do seu casamento. Ele queria se separar. E aí, óbvio, primeiro, né, o terapeuta faz, um terapeuta bom, pelo menos, ele faz toda a busca ali, né, pela verdade, pela situação, o que estava acontecendo. Ele logo percebeu que o ser humano ali, aquele homem, ele amava ainda a sua mulher, ele não tinha motivos para querer se separar dela, só que era um movimento afetivo que vinha dentro do peito dele que ele não sabia explicar. Ele chegava em casa, ele ficava com ódio ali, né? Então, aí depois o terapeuta investigando começou a entender, poxa, tá, mas como que se dá a tua vida? O que está mudando? Aí ele foi perceber que o sujeito, ele trabalhava numa área comercial, numa área de vendas, né? Aí ele tomava café da manhã ali, comia alguma coisinha ali perto das 11 horas da manhã, às 11h30 ele saía para fazer visita, ele só voltava para casa novamente às 8h30 da noite, e nesse intervalo de tempo entre 11 da manhã e 8h30 da noite que ele chegava em casa, ele não tinha comido mais nada. Ele não tinha colocado mais nada para dentro, nem nada de carboidrato, nada de proteína, não tinha colocado mais nada. E aí o terapeuta, olhando para aquela situação, resolveu fazer um experimento. Olha, cara, vamos fazer o seguinte, começa antes de ir para casa, pelo menos ali no meio da tarde, tira uns minutos e mais para comer, para se alimentar, come realmente alguma coisa, come algum carboidrato, come alguma coisa que sustenta e vê o que vai acontecer. Depois de 2 semanas, olha que milagre, olha que mágica, olha como a gente se perde às vezes nas coisas. Pronto, aquela vontade de se separar passou. Olha que maluco é a gente não saber dar nome às nossas afetividades, né? No fim das contas, aquele cara, ele não era o que ele achava que era um ódio, uma repulsa pela esposa dele, era só fome. Era só fome. Pronto, salvou-se um casamento somente por causa disso, somente por eu saber dar nome aos bois, aos meus sentimentos. Olha como nós, seres humanos, a gente pode complicar a vida por não nos conhecermos. Isso é gravíssimo. A gente não sabe distinguir esses movimentos interiores, porque a gente não foi treinado para isso, né? É que nem olhar aquelas cenas patéticas lá de novelas, como por exemplo a Malhação. Eu, graças a Deus, há muitos anos não assisto essa coisa, mas quando tu olhava para aquilo ali, eu lembro que eu assistia aquilo ali, eu olhava aquilo ali, era patético. Tu olhava um ator chorando, né? Era o mesmo choro quando ele estava vivendo um luto, né? O cachorro dele morreu, e quando ele topava o dedo na madeira, era o mesmo tipo de choro. Aquilo ali é um grande exemplo da gente não saber distinguir os nossos sentimentos. É óbvio que o choro de um luto é totalmente diferente de um choro de uma raiva, porque eu topei o dedo na madeira, mas é justamente por a gente não ser treinado com isso que a gente não sabe distinguir, a gente não repara isso. Só que qual é o grande problema? Se a gente não repara isso ao longo de um dia, ao longo de um mês, ao longo de um ano, a gente vai vivendo às cegas, e aí a gente vai se perdendo, e aí grandes consequências desastrosas vão acontecendo na nossa vida.
E aí aqui está o ponto de mudança. Tá bom, então agora eu entendi que isso acontece, existe essa falta, essa ausência desse domínio afetivo, desse domínio interior. Então agora como que eu faço para conseguir modificar, para conseguir treinar o meu olho para isso? Primeira coisa que a gente precisa entender, a gente não é, nós seres humanos, nós não somos movidos somente por sentimento e somente pelo intelecto, pela inteligência. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção aqui. Entre aqueles nossos sentimentos, as nossas sensações e o nosso intelecto, a nossa inteligência, existe algo que está no meio do caminho que se chama afeto, afetividade, que é isso que eu estou falando. O que é essa afetividade? Eu olho para uma coisa, eu simpatizo ou eu antipatizo, eu tenho uma simpatia ou tenho uma antipatia, é algo que me inclina ou é algo que declina. Isso a gente tem diferente dos bebês, por exemplo, né? Um bebê ele só tem a parte da sensação, ele coloca o pezinho na água, ali tá quente, ele sente dor, tá frio, ele sente dor, ele só tem essa sensação. Pegando o exemplo do choro, né? Tu vai olhar um choro de um bebê, é tudo muito parecido, por quê? Porque ele não tem ainda o afeto. O bebê, ele não vai, tu vai olhar o choro para ele, no fim das contas é a mesma coisa, se ele tem um choro porque a fraldinha tá cheia, ou se ele tem um choro porque bateram no braço dele ali, ele queimou o braço, é a mesma coisa, vai olhar o choro é igual, por quê? Porque o bebê ele só tem essa parte da sensação. O adulto não, o adulto a gente consegue distinguir, tu tem um choro muitas vezes por um luto, ou tu tem um choro por uma raiva, né? Agora, a gente consegue perceber isso no adulto por causa desses afetos, só que a gente não sabe dar nome. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Não é tudo voltado para o intelecto. Eu sei que tem uma galerinha aí que são esses intelectuais que acreditam que tudo depende da nossa inteligência, tudo está na cabeça. É óbvio que não é assim, é só olhar para a história. O próprio pecado original, o que é? O homem tinha na cabeça, tá? Antes de implicarem comigo, entenda o seguinte, eu estou falando isso como... Se tu não acredita em nada disso, entenda isso como uma metáfora, como algo simbólico, tá? Antes de começar a implicar, porque às vezes tu cita, né, coisas da literatura ou coisas dos textos sagrados, a pessoa já fica implicando, mas está trazendo religião, tá? Entenda, se tu não acredita em nada disso, entenda isso de uma forma simbólica, tá? Mas o que é o pecado original? No pecado original, o homem tinha tudo dentro da sua cabeça, ele sabia o que era para fazer e o que não era para fazer. Então não era uma ausência de intelecto. Só que o que acontece? Se perdeu para a afetividade. O homem acabou caindo devido a não ter esse domínio da afetividade. Então, se somente a intelectualidade importasse, somente a nossa inteligência importasse, o homem não se perderia pelos afetos, né? Então, desde lá do princípio, o pecado original é isso. O homem olhou, ele acabou se deixando dominar por uma ausência, né? Se perdeu por causa dessa ausência desse domínio afetivo, então não adiantava nada. E o que somos nós no dia a dia, se não isso? Quantas vezes a gente erra mesmo sabendo que não deveria fazer aquilo ali, mas por causa de um movimento afetivo, a gente acaba se perdendo. A gente sabe que não deveria estar deixando levar pela raiva, pelo ódio, né, para ofender de repente as pessoas que a gente mais ama, mas quando vê, a gente acaba proferindo uma palavra. Era pela ausência do intelecto, da intelectualidade? Não, eu sabia que não era para fazer isso, mas por um movimento interior afetivo eu acabo me perdendo. O que são, se não isso, as traições, ou muitas vezes um ato desonesto, se não muitas vezes a perda por causa dessa ausência desse domínio afetivo. Eu tenho a intelectualidade, eu sei que não é correto fazer, mas eu acabo fazendo e acabo me perdendo, né? Então é por conta dessa inconsciência que a gente acaba muitas vezes deslizando. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, nem todos os nossos movimentos são voltados para as nossas sensações e para a nossa inteligência. No meio do caminho existe algo chamado afetividade, da qual a gente precisa dominar. Não basta só saber dizer se uma coisa é boa ou ruim, a gente precisa fazer um mergulho profundo dentro disso, a gente precisa saber dizer se, olha, isso é ódio, se isso é fome, se isso é raiva, a gente precisa aprender a fazer isso, a praticar isso.
Sem isso não existe a tal da palavrinha que um monte de gente gosta de falar por aí, que é a tal da empatia, né? Uma pessoa ela não pode ser um terapeuta, ela não pode ser um coach se ela não tem o domínio disso, que ela não consegue ser empática. Um dos princípios de alguém que está atendendo uma pessoa é ter essa empatia, só que existe hoje uma confusão em relação a essa palavra. Eu não sei o que é, porque eu não tenho nem a habilidade de conseguir ajudar o meu cliente, o meu paciente a dar nome para isso, então é óbvio que eu não vou conseguir ter empatia, né? Eu não tenho essa autoconsciência, a pessoa ela nem sabe que está perdida. É óbvio, é fácil de entender realmente por que uma pessoa acaba se perdendo. Ela não sabe nem dar nome aos bois, ela não sabe que está perdida, ela não está fazendo isso de treta ou de sacanagem, é porque ela não sabe realmente dar nome a esse sentimento, e sem saber dar nome a esse sentimento, ela não vai chegar aonde, Machado? Não vai chegar, no fim das contas, naquilo que a gente mais almeja, que é a felicidade, que é a maturidade, né? Ou sei lá, tuas metas, né? Dentro daquilo que eu chamo que é o tripé, que faz parte da nossa vida, que é a vida material, né? A vida financeira, a vida afetiva, que é as nossas relações, e no fim das contas a nossa vida espiritual, que é esse desejo de transcendência. A gente não consegue realizações dentro desse tripé, dentro da nossa vida. A gente não consegue chegar na felicidade plena, a gente não consegue chegar na maturidade se a gente não tiver essa autoconsciência. Por isso que isso tudo é tão importante. Ao longo do ano eu me comprometo aqui com vocês que a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia aqui nas lives e também lá dentro do clube, para que no fim das contas a gente consiga dizer aquela velha frase lá do livro do Dom Quixote, do Cervantes, né? Eu sei quem sou, né? Eu sei quem sou. É somente dessa forma que a gente consegue chegar nessas realizações, né? No fim das contas, ao longo do ano, a gente vai passando aqui live por live, a gente vai saindo mais inteligente, a gente vai saindo mais verdadeiro, né? A gente vai conseguindo adquirir uma verdade diante dos nossos afetos, e aí tu vai deixando de ficar esse mentiroso, entre muitas aspas, né? Não é mentiroso porque tu tá de sacanagem, mas é porque tu realmente não consegue definir de verdade o que é que tá acontecendo. A gente vai conseguindo ter esse domínio da verdade, essa visão mais bruta, e a gente vai estar caminhando de mãos dadas aqui ao longo do ano, porque no fim das contas, para encerrar essa live, a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece algo, a gente não consegue amar. E a maior força humana que existe no mundo é o amor. Por mais que isso possa parecer piegas, por mais que isso possa parecer romântico ou simbólico, a maior força humana que existe no mundo se chama amor. Eu não consigo amar aquilo que eu não conheço. Se eu não me conheço, eu não consigo colocar amor na minha vida. E se existe ausência de amor, é óbvio que o medo vai tomar conta da tua vida. O medo ele começa a tomar conta da tua vida quando existe uma ausência de amor. Pois já dizia esqueci agora o nome lá do apóstolo, que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. Né? Se eu não tenho o amor por não conhecer aquilo que está acontecendo na minha vida, o medo vai tomar conta. Eu vou viver o tempo todo com medo, eu vou viver o tempo todo ansioso, porque eu não sei o que vai acontecer, porque eu estou me borrando de medo do que vai acontecer no próximo movimento, com aquilo que eu posso perder na minha vida. É óbvio, se eu não tenho esse domínio afetivo, se eu não me conheço, o medo vai acabar tomando conta por causa dessa ausência do amor. Amor em relação a quê? Em relação a me conhecer. Tá bom, meus amados? Então, por hoje é só. Essa foi a live sobre o domínio afetivo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixar aqui, então, o meu alô, os meus agradecimentos de hoje ao Diego Klimel, que esteve presente aí com a gente, seu Jorge e Dani Klaus. Então, muito obrigado pela presença. Amanhã estaremos aqui novamente às 7 horas da manhã para tratarmos sobre mais temas de desenvolvimento pessoal. Se gostou dessa live, curte aí, compartilha, manda para mais pessoas, e assim a gente vai construindo um 2024 cada vez mais consciente acerca de si mesmo, tá bom, pessoal? Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.